quinta videoaula do projeto Interpretando, nós trazemos o diagrama de Bruckner. Diagrama de Bruckner ou diagrama de massa, os volumes acumulados no trabalho de terraplenagem ao longo da linha de estaqueamento. No diagrama de Bruckner, nós temos a representação dos volumes de cortes e aterros, e isso facilita o trabalho de programação, tanto dos equipamentos que serão demandados, quanto a otimização de cortes e aterros. A gente vai, então, otimizar empréstimos e equalizar o trabalho de terraplenagem tanto quanto possível, na programação de bota fora, na programação de empréstimos. A apresentação deste diagrama, embora não seja algo preciso, algo de grande precisão do ponto de vista do processo de corte, de aterro, constitui uma estratégia muito boa e facilitadora, sobremodo útil e confiável para a programação dos trabalhos. Nesta representação de um projeto de terraplenagem, nós temos trechos de cortes, depois trechos de aterros, e é interessante que a gente tenha, desde que geotecnicamente viável, um aproveitamento daquele volume cortado num empréstimo consecutivo. Às vezes eu tenho um corte e no trecho seguinte eu tenho um aterro. Às vezes eu tenho um trecho em que está previsto um aterro, em seguida eu tenho um material de corte, eu digo na sequência do estaqueamento. Nesta figura, esse trecho daqui para cá se refere a um corte. E aí eu percebo por esta linha periférica. Na sequência, eu tenho um trecho em aterro e eu percebo por esta linha também que se representa aqui. Quando eu tenho o trecho da plataforma e na área de corte, representação assim, já fica nítido que ali eu tenho que remover material, tenho que extrair material. É o que a gente tem nesse primeiro trecho. Se neste outro eu observo a plataforma aqui em suas fronteiras e essa representação aqui denota que estará havendo um aterro. Então, esse trecho é de aterro, esse trecho é de corte. Essa é a interpretação de um projeto de terraplenagem. Mas a gente quer ir além, a gente quer representar esses volumes de maneira que eu possa, de fato, programar bem todo o trabalho e dimensionar adequadamente a minha equipe. Representação que nos facilita essa ação é o diagrama de Bruckner, considerando que eu tenho, ao longo do estaqueamento, ao longo do perfil longitudinal da rodovia, seções em aterro, em que eu vou ter que depositar um volume de terra para conformar a plataforma, outros trechos em que eu vou precisar cortar o terreno, remover solo, e tenho também seções em que eu tenho um híbrido, parte de corte, parte de aterro. Tanto quanto possível, eu vou tentar, eu vou buscar aproveitar o volume extraído de um corte num aterro subsequente. Mais uma vez, enfatizando, desde que geotecnicamente o material apresente boas condições. Claro, se eu faço uma remoção de solo mole,
esse solo não vai se prestar à execução de um aterro e aí a atitude é de bota fora. O gráfico que vamos explorar nesta videoaula apresenta ao longo da abscissa, ao longo desse eixo, o estaqueamento. E na ordenada eu tenho os volumes acumulados. Note que há uma diferença entre o diagrama de Bruckner, esse aqui é o diagrama de Bruckner, e este perfil longitudinal. Este aqui é o perfil longitudinal. Vejam que eu tenho a representação do terreno no seu estado natural, antes da intervenção humana, do serviço de terraplenagem, mas eu preciso dar conformação a esse grade, né, para implantar o corpo estradal. Então, vejam, aqui eu precisarei fazer cortes neste trecho. Daqui para cá eu preciso fazer corte. Daqui para cá eu preciso aterrar. Daqui para cá eu preciso cortar novamente, garantindo então o grade da rodovia que está sendo projetada. No nosso diagrama de Bruckner, este de cima é o nosso diagrama de Bruckner. O diagrama de Bruckner traz, como nós falamos, no eixo das abscissas, o estaqueamento. E quando a gente fala em estaca, tipicamente a dimensão de uma estaca é de 20 metros. 20 metros corresponde a uma estaca. 10 estacas, 200 metros. 5 estacas, 100 metros. Então, vejam, como são volumes acumulados, eu tenho uma subida da minha curva de Bruckner, do meu diagrama de Bruckner, sempre que eu estiver promovendo um corte. Execução de corte implica acúmulo de volume. A partir do momento em que eu passo a executar um aterro, o volume acumulado vai diminuindo gradativamente. Eu tenho uma curva num processo descendente. Então fica muito fácil a gente compreender. Sempre que a curva exibe uma ascensão, nós estamos num processo de corte. Sempre que a curva exibe um aspecto de descensão, de descida, nós estamos executando um aterro. Neste nosso exemplo, levando aqui a curva vermelha como o diagrama ou a linha de Bruckner, esta é a linha de Bruckner, nós vamos observar que entre o ponto A e o ponto B, nós temos uma compensação. Compensação por quê? De A até este ponto, tudo que eu acumulei no corte, eu usei deste ponto até o ponto B para aterrar. E se a gente colocar em correspondência o perfil longitudinal daquele trecho, eu vou observar que o ponto A, que corresponde aqui, o ponto B, que corresponde aqui, ou seja, todo este volume que eu cortei, eu estou aqui agora aproveitando para executar este aterro. Uma área no desenho do perfil longitudinal significa volume. Fisicamente, uma área que eu apresento neste gráfico inferior representa volume. Já o volume no diagrama de Bruckner é representado por uma diferença de ordenada. Entre esta ordenada e esta ordenada, eu tenho um volume, que neste exemplo vai ser um volume de corte neste primeiro trecho e
equivalentemente, vai ser um volume de aterro nesse segundo trecho. De maneira que eu digo que entre os pontos A e B ocorre uma compensação. Daí nós falamos que esta linha é uma linha de compensação. Uma linha de compensação por quê? Porque nessa linha eu tenho parte do trecho em que ocorre corte e a outra parte em que ocorre aterro, de forma a se compensar uma ação e outra. O volume produzido e acumulado no corte vai ser equivalente ao volume aproveitado no aterro. Repetindo, entre os pontos A e B, eu tenho uma linha de compensação, porque tudo que eu acumulei no corte, eu estarei aproveitando em aterro. Entre dois pontos extremos de uma linha de compensação, eu tenho os dois processos, processo de corte e processo de aterro. Acontece que, às vezes, o processo de corte vem antes do processo de aterro. Outras vezes, o processo de aterro vem antes do processo de corte. Neste primeiro caso, explicitando aqui os pontos A e B, o que evidencia que o corte vem primeiro do que aterro é o ponto de máximo. Então, para a gente fixar bem, sempre que o diagrama de Bruckner exibir um ponto de máximo, significa que eu tenho primeiro um corte e depois eu tenho um aterro. Por outro lado, sempre que um trecho, e aí esse segundo trecho aqui é também um trecho de compensação, se eu indicar aqui um ponto C, o trecho BC também é uma linha de compensação, tudo que eu usei para aterrar esta primeira etapa, eu posso extrair do corte subsequente. Neste caso, por quê? Porque eu tenho um ponto de mínimo. Quando eu tenho um ponto de mínimo, a ação de aterro é precedente à ação de corte. Mas como é que isso pode ocorrer? Evidentemente, não é viável. O que a gente vai dizer? É que quando eu tenho um ponto de máximo, o processo se desenvolve na orientação do estaqueamento. Quando, por outro lado, eu tenho um ponto de mínimo, o processo se desenvolve na orientação contrária ao estaqueamento. Por quê? Porque eu tenho que primeiro fazer o corte para depois aproveitar aquele material de corte na execução do aterro. Se a gente confrontar com o perfil longitudinal, a gente vai perceber que todo ponto de máximo, assim como todo ponto de mínimo, no diagrama de Bruckner, estará associada a um PP. PP é um ponto de passagem. Ponto de passagem, no perfil longitudinal, é um ponto em que a cota do perfil natural do terreno coincide com a cota do grade do corpo estradal. Repetindo, a cota do perfil natural do terreno coincide com a cota do grade da rodovia. Quando isso se dá, quando eu tenho um ponto de passagem. Todo ponto de passagem, quando relacionado no diagrama de Bruckner, vai implicar a exibição de um ponto extremo, que pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Quando é que eu tenho um ponto de máximo? Quando eu tenho primeiro corte e na sequência o aterro. Quando é que eu tenho um ponto de mínimo? Quando eu tenho primeiro um aterro, na sequência um corte. Uma outra observação importante é que, para a gente ter leitura de volume do diagrama de Bruckner, basta eu observar diferença de ordenada. Por quê? Porque este eixo se refere a volume acumulado. Por outro lado,
para que eu leia, para que eu interprete volume no perfil longitudinal do meu terreno, com a configuração do grade e do perfil natural do terreno, esse volume estará representado por uma área. A área na figura, segmento de reta no diagrama de Brickman. Para fixar um volume no perfil longitudinal, é representado por uma área no diagrama. Um volume no diagrama de Brickman é representado por um segmento de reta paralelo ao eixo das ordenadas. Em outras palavras, um volume no diagrama de Brickman corresponde a uma diferença de ordenada. Neste exemplo aqui, já com alguns apontamentos numéricos, nós podemos observar que da estaca 100 até a estaca aproximadamente 102,7, 102,8, eu tenho uma linha de compensação e tenho um ponto de mínimo. Então, aproveitando o conhecimento da tela anterior, eu posso dizer que neste trecho, neste primeiro trecho da minha primeira linha de compensação, eu vou ter um aterro seguido de corte. Como eu preciso primeiro cortar para aproveitar o material na execução do aterro, eu vou dizer que o trabalho se desenvolve na orientação contrária do estaqueamento. Veja que o estaqueamento está indo de 100 até 120. Na segunda linha de compensação, eu já identifico aqui um ponto de máximo. Se é um ponto de máximo, é porque primeiro eu tenho um corte, ou seja, eu acumulo o material do corte, seguido aterro. E aí, na sequência, eu tenho aqui uma terceira linha de compensação, tenho aqui um ponto de mínimo, então tenho um aterro, seguido de corte. Mais uma vez, eu vou ter o desenvolvimento dos trabalhos contrariamente à orientação do estaqueamento. Aqui, no sentido do estaqueamento, aqui no sentido contrário ao estaqueamento. Aparecem alguns conceitos importantes. Conceito de DMT, conceito de MT. MT é o momento de transporte. DMT é a distância média de transporte. E como é que essas duas grandezas se relacionam? A distância média de transporte, que é um parâmetro importante, uma grandeza importante para a gente fazer o orçamento da obra, quanto custa o deslocamento, quanto custa e quantas viagens eu tenho que fazer no meu equipamento de transporte. Distância média de transporte é a relação, a divisão entre o momento de transporte e o volume transportado. Em alguma literatura, a gente também pode tratar o DMT, a DMT, distância média de transporte, como sendo a razão entre o momento de transporte e a massa transportada, dependendo de como nós estejamos expressando o momento de transporte. O momento de transporte pode ser representado ou pode ser expresso em metro cúbico quilômetro, como pode ser expresso em tonelada quilômetro. Neste nosso desenho, nessa nossa figura, o momento de transporte está sendo representado aqui por metro cúbico Dan, decâmetro. Neste trecho inicial, eu tenho um volume de 123
1,55 metros cúbicos. Esse volume é exatamente a extensão desse segmento, ou seja, a diferença dessas duas ordenadas 876,45 a 1.000. Essa diferença aqui é o nosso volume. E como é que eu calculo a DMT? DMT vai ser a área do diagrama de Brooke, né? Essa área achurada, essa área aqui, é o momento de transporte. Quando eu divido este momento de transporte aqui, pelo volume transportado, eu tenho a distância média de transporte, no caso aqui 3 Dan. Cada Dan significa 10 metros. Um Dan, um decâmetro, 10 metros de extensão. No segundo trecho, eu tenho volume 128,44 metros cúbicos. É essa área aqui, sob a curva, nesse trecho. A distância, o volume, melhor dizendo, é a diferença de cota. A diferença de cota é a altura dessa onda. O momento de transporte, o MT, este sim, é essa área. A área sob a curva é o nosso momento de transporte. Mas o que eu preciso saber para fins de orçamentação e planejamento é a distância média de transporte. Distância média de transporte vai ser essa área, que é o nosso momento de transporte, dividido pelo volume transportado, que é a diferença de cota. Diferença 1.000 até a ordenada do pico da curva, do ponto de máximo. Eu tenho aqui no quarto trecho de compensação uma cota que está acima da cota do terceiro trecho. Essa diferença aqui, que eu meço no eixo das ordenadas, essa diferença vai corresponder a um volume de bota fora, ou seja, eu tenho 4 linhas de compensação. Esta primeira linha, esta segunda linha, esta terceira linha e esta quarta linha. Essa diferença de ordenada, eu não tenho como aproveitar nesse trecho de 100 a 120, da estaca 100 à estaca 120. Então, vai ser um volume de bota fora. Vou transferir para um outro local. E a distância média de transporte, 8,2 Dan. 8,2 Dan significa 82 metros. E aí essa distância média de transporte é até o local onde haverá a deposição desse volume. Lembrando da figura anterior que o eixo das abscissas corresponde ao estaqueamento sequenciado de 100 a 120. Cada estaca traduzido por uma distância de 20 metros. Prosseguindo aqui, para fazer uma síntese e um fechamento desta explanação, nós temos o diagrama de Brooke, né? Como essa onda, então sobe, depois desce, depois sobe de novo. E aqui a gente evidencia 3 trechos de compensação. A gente fala sempre em compensação, mas claro que essa compensação está condicionada às características geotécnicas do solo que está sendo extraído. A gente só aproveita o solo do corte num aterro subsequente se geotecnicamente esse material for de qualidade adequada, no tocante à sua capacidade de suporte, no tocante à sua expansão, o seu caráter granular ou coesivo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Plasticidade, liquidez. Nesse primeiro trecho, eu percebo, e aí estamos no intervalo das estacas
taxa x e z, eu localizo nesse trecho um ponto de máximo. E esse ponto de máximo vai indicar para nós que eu tenho primeiro um corte, seguido de um aterro, e aí a setinha se orienta conforme o sentido de escoamento. No segundo trecho, e é só resumindo o que já foi colocado aqui, no segundo trecho, do ponto 3 ao ponto 5, eu vou localizar um ponto de mínimo, significa que primeiro eu tenho um aterro, né? O aterro vem antes do corte, e aí o desenvolvimento dos trabalhos se dá em sentido contrário ao estaqueamento. Voltando aqui, a subida da onda e a descida da onda no trecho de 5 a 7, entre os pontos 5 e 7, no diagrama de Brickner, eu vou localizar um ponto de máximo. Mais uma vez, significa que a ação de corte antecede a ação do aterro. Um aspecto interessante é para a gente apontar algumas limitações do diagrama de Brickner, apesar de muito útil, apesar de ter uma suficiente precisão, não é uma grande precisão, mas tem uma suficiente precisão e um bom grau de confiabilidade. Na realidade, a gente há de reconhecer que os cortes são desenvolvidos de cima para baixo, enquanto o aterro é desenvolvido de baixo para cima. Isso não está explícito no diagrama de Brickner. Além disso, muitas vezes eu tenho seções mistas, em que a movimentação de terra não se dá rigorosamente na longitudinal, no trecho, né, em que eu sequencio o estaqueamento. Eu posso ter cortes e aterros na mesma seção, e aí eu tenho uma seção mista. Na visão simplificada pelo diagrama de Brickner, a gente assume que tudo se desenvolve na longitudinal, ao longo do estaqueamento. Mas é uma simplificação que não compromete em absoluto o aproveitamento desse diagrama. E os cortes e aterros, eles podem, como nós vimos, ser na orientação do estaqueamento ou na orientação contrária. Mas o fato de um corte se desenvolver de cima para baixo, eu só estou cortando o excesso de cota em relação ao grade da rodovia, eu faço o corte de cima para baixo, na vertical. Mas isso não está explícito, não está evidenciado no diagrama de Brickner. Se eu estou aterrando, eu estou aterrando de baixo para cima também, o que não se evidencia. O diagrama considera como se tudo se desenvolvesse na longitudinal, ou seja, na sequência da numeração das estacas. Mas é essa compreensão que a gente, paralelamente, deve assimilar. É só. Esta nossa quinta videoaula abordou o diagrama de Brickner. Vamos dar sequência com um novo tema do projeto Interpretando. Até logo mais. Um forte abraço.